Como melhorar a minha liderança, como mostrar empatia enquanto eu lidero. Uma boa liderança pode ser significativa para você aumentar seu faturamento, para você crescer na sua carreira, mas para isso a gente precisa ser líderes melhores. Então vamos ver técnicas, vamos ver erros, vamos ver coisas que podem ajudar na nossa liderança. Vem comigo, vamos aprofundar isso nesse vídeo. Empatia é se conectar à pessoa. Empatia não é resolver o problema. Às vezes, como líder, a gente já quer saber de resolver o problema. Então, qual o problema? Vamos resolver. Muitas vezes, empatia é se conectar à pessoa sem falar nada, sem querer resolver necessariamente o problema. O jogo está na conexão. A conexão é a cura. Então, às vezes, você não precisa querer resolver o problema, o que às vezes a gente fica muito agoniado para isso. Empatia é entender a pessoa, é escutar a pessoa, sem julgamento, entender a pessoa e comunicar o que a gente está entendendo. O jogo está em amar as pessoas, não pelos seus resultados. Amar porque a gente decide isso. Afinal, empatia é uma decisão. Eu decido se eu vou me comportar de uma forma empática ou não. Às vezes, simplesmente falar que a gente está ali do lado da pessoa, mesmo naquela escuridão, né, mesmo sem ter clareza de onde ela quer chegar, onde ela vai chegar, isso já faz com que a gente jogue esse jogo da empatia. Bem, mas vamos falar sobre alguns erros na empatia antes de a gente falar em técnicas para a gente aplicar a empatia. A gente vai listar 4 erros graves aqui que você precisa estar atento para você não errar isso dentro da sua liderança. Então, o primeiro erro, anota aí, ter pena. Esse sentimento da pena é um sentimento horrível e que um bom líder ele não pode realmente deixar o seu coração sentir pelo seu liderado, porque ter pena é um sentimento ruim. Eu, particularmente, odeio a pena, odeio quando as pessoas olham para mim, e eu tive isso em uma boa parte da minha vida. As pessoas olhavam e sentiam pena, porque eu era de uma família simples, porque meu pai de criação tinha falecido, eu tinha apenas 9 anos, meus irmãos um tinha 7, outro tinha 5. Então, realmente, não é algo que é bom, tá? E não é algo que faz com que a pessoa evolua, sabe por quê? Porque hoje, de forma geral, na sociedade, a gente tem uma sociedade muito vitimista e que aplaude, que ama o vitimismo, por quê? Por causa desse sentimento de pena. Ah, coitadinho, coitadinho, alguém que perdeu o coito, e ninguém aqui, na maior parte pelo menos, não foi abusada sexualmente para dizer que, ah, coitadinho. Então tome cuidado com esse sentimento de pena, tá? Esse não é um sentimento que tem a ver com a empatia, né? Lembra lá, empatia é conexão, empatia é do lado da pessoa, mas de forma nenhuma é sentir esse sentimento que não tem nada a ver com empatia, que é o sentimento de pena. Abandona isso dentro da liderança, abandona isso na sua vida, que isso realmente não faz sentido. Segundo erro na empatia, é ficar chocado. Então, segundo erro, ficar chocado. A pessoa vem, confia em você, conta algo para você importante, sério, e aí você faz o quê? Oh, meu Deus, eu não acredito, sabe? Você fez isso, por quê? Isso não ajuda a pessoa, sabe? A pessoa já teve a coragem de vir te contar, já teve a coragem de vir expor a situação. Então, ficar chocado não vai ajudar na empatia, vai, na verdade, afastar a pessoa. Às vezes a pessoa já tá às vezes triste, ou já tá agoniada com aquilo ali, e você não vai ajudar dessa forma. Então, não vai para o extremo de ficar chocado. Terceiro erro grave dentro de que as pessoas se enganam quando falam de empatia é a queda do ídolo. O que é a queda do ídolo? A queda do ídolo é, nossa, mas você fez isso, eu admirava tanto você, eu não acredito que você fez isso. E aí, às vezes, a pessoa que está vindo pedir uma ajuda sua, está vindo compartilhar alguma coisa com você, você faz essa queda do ídolo, sabe? Você quebra mais ainda essa conexão com a pessoa e, às vezes, esmigalha mais ainda as emoções dela, sabe? Então, lembre-se de uma coisa, você é líder, a gente que ocupa uma posição de liderança, a gente também erra, todas as pessoas erram. Atire a primeira pedra quem nunca errou. Então tem um pouquinho de sensibilidade, porque se você querer nesse momento julgar a pessoa, nossa, eu não acredito que você fez isso, você não está ajudando, você não está agindo com empatia, tá? Então, que é o nosso tema aqui desse vídeo, tá? Então tome cuidado com isso. E para fechar aqui nosso assunto de empatia, o quarto erro não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim. Quer dizer o quê? A pessoa vem, ela fez algo sério, algo grave, e aí você foi para o outro extremo, o extremo de querer passar a mão, o extremo de você querer ser mais brando, de você ser, não, deixa isso para lá, não é tão grave assim. Não, foi grave o que a pessoa fez, muitas vezes, né? Depende, lógico, do que ela estiver te falando. Então não fica passando a mão, não foi tão ruim, isso não tem nada a ver com empatia. Isso são erros graves que os líderes, eles podem ter. Você viu? A gente foi nos dois extremos.
o extremo de ficar chocado, de ficar impressionado, e o extremo aqui de passar a mão na cabeça, né? Então, a gente precisa ter essa linha, né? Essa linha da empatia, ela é uma linha muito tênue, que a gente precisa ter essa percepção. Quem gosta de anotar, escreve aí uma coisa que para mim fez muito sentido sobre esse assunto, que é uma má notícia. A má notícia é que você conhece, você sabe de alguém que não agiu com empatia com você. Você conhece alguém que não foi empático, que cometeu algum desses erros aqui e não agiu com empatia. E, em algum momento, você foi essa pessoa. Em algum momento da sua vida, em algum momento da minha vida, eu fui uma pessoa que não demonstrei empatia. Então, lembre-se disso, porque essa é uma verdade absoluta. Afinal, ninguém é perfeito e em algum momento a gente pode errar. Mas a gente tem o quê? A boa notícia. Qual é a boa notícia? É que nós podemos desenvolver a empatia, nós podemos decidir agir com empatia. É uma decisão que cada um de nós pode tomar. E agora a gente vai ver 3 formas de a gente aplicar a empatia dentro da nossa liderança, para a gente realmente poder fazer isso de uma forma mais prática. Mas antes disso, se você não deixou seu like, deixa o seu like aqui nesse vídeo, tá? Se inscreve no canal, compartilha esse assunto aqui com outros colegas aí que você acredita que podem ser beneficiados. Se eles querem melhorar a liderança, esse é um vídeo que eles precisam assistir. Se você está em campo, está atuando, eu tenho uma sugestão para você, uma botina de segurança que a gente tem recomendado para a gente ir a campo, algo confortável, algo que eu sei que vai ajudar aí a você desenvolver suas atividades. O link está aqui embaixo. E ainda eu deixei uma série de 5 livros para quem quer se desenvolver, quem quer evoluir. São 5 livros que, na minha concepção, na minha análise, aqui vale a pena. Todo profissional que quer evoluir precisa assistir, precisa ter, precisa ler. E eu vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Bem, vamos lá para as nossas 4 dicas aqui na prática da empatia que a gente vai falar. Eu falei que era 3, mas eu já coloquei mais uma extra aqui, uma bônus aqui para vocês aqui. A primeira orientação para a gente ser um líder que usa a empatia é veja o ponto de vista dos outros. E aí a gente vai colocar entre parênteses aqui, ó, se livre do julgamento, tá? Então veja o ponto de vista da pessoa, mas sem julgamento. Por quê? Porque é muito natural, é muito normal a gente querer julgar. A gente tá emprenhado, impregnado isso dentro do nosso coração, dentro das nossas veias. E a nossa criação tem muita vez. Às vezes a gente quer já olhar e julgar. Tá certo, tá errado. E respira, porque às vezes tá certo para você. Às vezes o seu ponto de vista é que aquilo tá certo, ou o seu ponto de vista é que aquilo tá errado. Mas se livre do julgamento, abandone o julgamento. Olhe as coisas do ponto de vista da pessoa. Às vezes ela cresceu acreditando naquilo. Não tem como ser empático se a gente quer ser o sabe-tudo. Não. A gente precisa ser o aprende-tudo. Aí, beleza. Agora, se eu quero ser o julgador, o que acho que sabe tudo, e todo mundo está errado, não vai nos ajudar a ter mais empatia. E olha só, como o que a gente aprendeu na nossa infância acaba nos influenciando. Se lá na minha infância eu escutei muitas vezes as pessoas dizerem o dinheiro não traz felicidade. O que acontece? Acontece é que eu acredito nisso. Essa minha crença faz com que eu julgue. E olha para a pessoa, não, mas o problema é que você corre só atrás do dinheiro. E aí você deixa de correr atrás de dinheiro, você se auto-sabota quando você está melhorando de vida. Por quê? Por causa de uma crença sua, de algo que você acredita, mas que é seu. E às vezes a gente precisa rever as nossas crenças, porque às vezes as nossas crenças estão sendo limitadores para a gente ser um líder melhor, para a gente prosperar, para a gente demonstrar empatia com as pessoas. Se eu, desde a minha infância, acredito que nem um homem presta ou nem uma mulher presta, eu vou ter dificuldade nos relacionamentos e eu vou querer ser mais egoísta, porque eu não acredito que uma pessoa possa ser fiel. Então, olha só, é uma crença minha e eu acredito nisso. Então, se livre do julgamento. Às vezes a gente aprendeu coisas e a gente tem crenças, e crenças que às vezes estão atrasando a nossa vida, ou crenças que fazem com que a gente meça, que a gente julgue os outros baseado no que a gente aprendeu. E muitas vezes isso não vai fazer sentido. Então, se você quer demonstrar empatia, veja as coisas do ponto de vista das pessoas sem julgamento, se livre do julgamento. Você vai ver que sua vida vai ser mais leve, vai ser mais tranquila e você vai ser um líder melhor. É claro que, enquanto líder, se livrar do julgamento faz sentido. Agora, enquanto líder, nós precisamos analisar as situações. E aí isso sim faz sentido. Por quê? Porque a gente tem uma grande responsabilidade. E a análise da situação, essa a gente precisa fazer. Segundo item aqui para a gente demonstrar empatia, entenda o sentimento da pessoa e comunique o que você está entendendo. Então, esse aspecto ele é muito interessante. Por quê? Porque entender o sentimento da pessoa é algo que não é muito fácil. Não é muito fácil, sabe por quê? Porque a gente tem dificuldade de entender os nossos sentimentos. O ser humano
ele não é muito bom nisso, a gente não é muito bom nisso, na verdade, tá? Por quê? Porque a gente é muito tolhido, né? Muitos de nós fomos muito tolhidos, fomos muito massacrados com relação ao sentimento, tá? E a gente não olha para o sentimento, e às vezes a gente não consegue identificar o sentimento que a gente tem, o que dirá outra pessoa, tá? Quem já assistiu aqui aquele filme Divertidamente, você viu ali a criança com os sentimentos que ela tem quando ela era criança, tá? Então você viu ali, se você não viu, inclusive eu deixo a recomendação, assiste. Se você tem filho, então é um filme que você precisa assistir, com toda certeza, tá? Então o que acontece? Nesse filme Divertidamente mostra o quê? Esses sentimentos da criança, né? E como ela não soube lidar com isso, inclusive, como que foi todo esse processo? Alguns sentimentos quase que indo para o esquecimento total, né, devido às dificuldades que ela estava passando. Agora lançou o Divertidamente Doido. Outra recomendação, se você não assiste, assiste lá, tá? A gente já foi assistir aqui com as crianças, a gente se divertiu bastante. E o que aconteceu? A criança cresceu e entrou na adolescência. Na adolescência vieram novos sentimentos. E esse é o jogo, pessoal. Quando a gente for crescendo, vão vir novos sentimentos para a nossa fase adulta, e a gente precisa o quê? Identificar eles, a gente precisa entender eles. E isso eu estou falando aqui de desenvolvimento pessoal, porque às vezes a gente não sabe nem nomear o sentimento que a gente está tendo. Olha só que doidura. E eu ainda estou falando de nós, né? Para depois falar da outra pessoa, que é o processo de empatia. Então nós precisamos perceber qual é o sentimento. Os especialistas, eles dizem que a gente precisaria ter uma alfabetização dos sentimentos. Não é só uma alfabetização das pessoas saberem ler ou escrever, tá? Inclusive, os especialistas dizem que a gente precisaria saber nomear e identificar, no mínimo, 30 sentimentos diferentes, né? Então, opa, beleza, tem aqueles mais facinho, alegria, raiva, tristeza, mas existem outros sentimentos também, né? Sentimentos como ódio, vergonha, culpa, medo, decepção, frustração, são alguns dos vários exemplos do que de sentimento. Então, às vezes, a gente precisa primeiro tentar identificar isso na gente, que já não é um trabalho fácil. Conseguimos, maravilha. Agora a gente vai para a empatia, tá? E gerar essa conexão, a gente exige que a gente entenda qual sentimento a pessoa está sentindo naquele momento. E aí o que você precisa fazer? Comunicar esse sentimento, isso que você entendeu. Porque a gente entende errado? É verdade. Às vezes a gente erra. E o que você faz quando você erra? Você não entendeu qual era o sentimento da pessoa? Pede desculpa. Esse é o jogo. Você pede desculpa. Sabe por quê? Porque a gente erra. E quando a gente erra, a gente pede desculpa para a pessoa. Poxa, eu achei que era isso, mas não era. Me desculpa. Pronto. Tá resolvido. Segue o jogo. Beleza? Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, tá bom? Duas situações. Situações que são relativamente comuns, né? Uma situação de luto, tá? E eu até escrevi a frase aqui, a galera vai pôr grandão aqui, para você ver como você pode demonstrar, né? Que você entendeu o sentimento e comunicar o que você está entendendo. Então, vamos lá que eu escrevi aqui, o pessoal vai colocar grandão aqui para vocês lerem. Olha, eu sinto muito pela sua perda. Imagino que essa tristeza não está sendo fácil de suportar. Você quer conversar? Eu estou aqui. Então, você viu só? Ó, eu sinto muito, e aí você identificou qual era o sentimento. Tristeza. E você falou tristeza. Você identificou o sentimento e você comunicou que você entendeu que era aquele sentimento que a pessoa estava. E aí a pessoa vai ter a oportunidade de falar, tá triste mesmo, a questão do luto, né? Tá difícil, né? Às vezes a pessoa não vai falar nada e tá tudo bem, né? Mas você se colocou ali, você tá ali, né? Conexão, lembra, né? Empatia é um jogo de conexão. Conexão é a cura. Não você querer resolver o problema, não você querer tentar mudar, resolver o problema da pessoa. Às vezes não vai ser esse o jogo necessariamente que vai resolver, beleza? Outro exemplo que eu deixei aqui para você, olha só, o pessoal vai colocar grandão aqui, ó. Sinto muito por você não ter recebido aquela promoção. Isso deve ter sido frustrante. Quer conversar? Eu tô por aqui. Então, ó, de novo, você percebeu o sentimento, frustração. E você falou que sentia muito por ela não ter ganhado aquela promoção. Isso deve ter sido frustrante. Então, você percebeu que esse era o sentimento e você usou o sentimento, frustração. Talvez você pode ter errado e a pessoa vai falar. Mas tá vendo? Você percebe enquanto líder, você foca o quê? Nos sentimentos que a pessoa está tendo. Se você quer demonstrar empatia, entenda o sentimento da pessoa, comunica o que você está entendendo. Por quê? Porque às vezes você pode entender errado, então comunica e aí deixa a pessoa falar. E se a pessoa não quiser falar nada, fica tranquilo, fica em paz, né? Porque às vezes o jogo não é nem de ter que falar muito,
mas a gente está ali conectado com a pessoa. Então esse é um jogo, são sugestões para a gente demonstrar empatia. O terceiro item para a gente demonstrar empatia, né? Faltando só mais o quarto ali para a gente poder encerrar. Então o terceiro é atenção plena. Atenção plena, sim. Ouça, fique com os ouvidos bem abertos, né? Já dizia o ditado, né? Deus fez 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais, para a gente falar menos, tá? Então ouça a pessoa, fique atento aos detalhes, sabe? Ah, mas será que eu vou precisar abraçar? Será que eu vou precisar elogiar, olhar no olho? O que eu preciso fazer ali? Cada caso vai ser um caso, sabe? Porque quando a gente está falando de empatia, às vezes tem pessoas que vão gostar de um abraço, vão precisar de um abraço, tem pessoas que vão gostar que você olhe no olho, tem pessoas que não vão querer olhar para ninguém, tem pessoas que não vão querer nem encostar em ninguém, mas o fato de você estar ali do lado vai ser um grande apoio e é isso que importa, e aí você vai precisar o quê? Identificar. Por quê? Porque as pessoas são diferentes e aí às vezes faz sentido para uma, não vai fazer tanto sentido para outra. O que você precisa? Ter atenção plena para conseguir demonstrar empatia de uma forma verdadeira, de uma forma que realmente ajude aquela pessoa. E para fechar, a quarta dica bônus aqui para você demonstrar empatia, para você melhorar a sua liderança, é o quê? É mandar um contato aqui, um WhatsApp para nossa equipe aqui e você conhecer a mentoria personalizada do Roberto Medeiros. Uma mentoria que fala sobre liderança, inclusive, é uma mentoria que ajuda os profissionais a decolarem aí na sua carreira, e liderança é um aspecto disso, como você ser um líder melhor, como você aumentar a sua influência. E é lógico que a gente analisa aqui dentro do nosso método, não só isso, tá? Mas comportamento, a gente vê a área técnica, a gente vê a área relacional, que pode ajudar você a ser um líder melhor, a evoluir aí para outro nível e, claro, faturar mais, ter reconhecimento e realmente mudar o seu jogo. Então, entre em contato com a nossa equipe, a gente vai ter imenso prazer em explicar com mais detalhes como é que isso funciona. Se você gostou, deixa seu like aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Compartilha esse assunto com outros colegas aí que você acredita que podem ser beneficiados. E lógico, o que você mais gostou? Deixa aqui embaixo como é que você atua com empatia aí na prática. Escreve aqui embaixo que vai ter imenso prazer em ler o seu comentário, tá? Logo tem mais vídeo para você e a gente se vê aqui no canal. Abraço, tchau, tchau.